Bom, pessoal, boa noite. Professor Benício. Eu vou estar ensinando aqui a vocês como vocês irão fazer o acesso ao AVA, né? Vocês irão fazer pelo login e pela senha, que vocês já acessam o portal do aluno, né? E quando vocês tiverem acesso ao AVA, em meus cursos aqui, tem todas as disciplinas cadastradas para vocês terem acesso, certo? Neste primeiro momento, é, neste primeiro momento, deixa eu colocar aqui, eu disponibilizei para vocês, docente, os horários de tutoria que estarei disponível nesse chat aqui de tutoria, basta vocês entrarem, tá, para tirarem alguma dúvida, tá? Na semana passada, eu deixei um roteiro para vocês analisarem quais são as atividades previstas para essa semana do dia 24 até o dia 29 de março, bem como a unidade 1. Né? Essa unidade 1 é a mesma que eu disponibilizei para vocês por e-mail, antes de chegar à paralisação. Deixa eu abrir ela aqui para vocês darem uma olhada. Então, aqui na unidade 1, introdução à estrutura de madeira. Tá? Tudo que está aqui, vocês já têm acesso por e-mail. Então, qual é a ideia? A ideia é vocês revisarem o que eu passei para vocês, para eu poder dar continuidade às outras unidades. Tudo bem? Para essa primeira quinzena, ela compreende do dia 30 de março até o dia 14 de abril. O que é que eu preciso que vocês façam? Eu vou abrir aqui o roteiro para vocês olharem. Eu preciso que vocês façam a leitura da unidade 2, tá? Sistemas estruturais em madeira. E eu preciso também que vocês façam a leitura da unidade 3, que é considerações sobre projeto de construção em madeira. Essa unidade 2, ela compreende nada mais, nada menos do que os tipos de madeiras que podem ser utilizados na construção civil. Então, por exemplo, o que seria uma madeira laminada colada, uma madeira... o que seria tábua, por exemplo, onde que esses tipos de madeira, onde que esses tipos de materiais podem ser utilizados em sistemas construtivos. E a unidade 3 nada mais é do que o que a norma, a NBR 7190, que eu disponibilizei também para vocês no e-mail, considera que você deve apresentar na apresentação do seu projeto feito em estruturas de madeira. Então vamos abrir as nossas unidades. Então aqui, ó, leitura da unidade 2. Deixa eu carregar. Isso. Sistemas estruturais em madeira, né? O que aborda esse tópico? Madeira transformada. O que vem a ser a madeira transformada? Aí existe a madeira laminada colada, existe a madeira laminada compensada e também teremos a nossa madeira aglomerada. Cada uma delas tem um tipo de função e um processo de fabricação. Então, quando vocês estiverem lendo o material, isso aqui é mais informativo, por questões normativas sobre quais tipos de madeiras que podem ser aplicados em projetos estruturais feitos de madeira. Tudo bem? Na unidade 3, deixa eu ver aqui. Na unidade 3, temos considerações sobre projetos de construção em madeira. Aí ela vem falando sobre durabilidade da madeira, execução, estruturas de madeira, tudo isso seguindo a norma, né? No caso da execução, a norma ela te dá as dimensões mínimas que devem ser consideradas. Então, por exemplo, em peças usuais de madeira,
Para seções transversais mínima, tem que ter 50 centímetros quadrados. E a espessura dessa peça, 5 centímetros. Em estruturas secundárias, a área mínima da seção transversal deve ser de 18 centímetros e a largura de 2,5. O que seria peças principais e peças secundárias? As peças principais compreendem vigas e barras longitudinais de treliços, por exemplo. Já as peças secundárias podem ser classificadas como, por exemplo, caibros de sustentação de telha. Isso já é uma peça secundária. Mas essa peça secundária tem que ter qual dimensão mínima? Aí aqui a norma vem falando qual é a área dessa dimensão mínima, tá? Se fôssemos utilizar dimensões mínimas de pinos e cavilhas, o que a norma fala em termos de dimensões, né? Para dimensões de arruela, o que a norma fala? Então eu deixei um material bem completinho para vocês lerem, tá? E tirarem possíveis dúvidas comigo, tudo bem? Por fim, eu deixei aqui uma lista de exercícios referente às unidades 1, 2 e 3. Eu vou pedir para que vocês entrem nessa lista de exercícios, tá? Nesta lista de exercícios, deixa eu abrir ela aqui. Bom, pessoal, eu deixei essa lista de exercícios para vocês, tá? É uma lista super tranquila. Ela deve ser entregue no dia 14 de abril, tá? As questões 1, questão 2, questão 3, questão 4, 5 e a 6, elas referem-se à parte teórica que eu passei em sala para vocês. Então, por exemplo, a questão 1, ela pede a resistência de cálculo da umidade da madeira, né? Sabendo que nos ensaios ela foi encontrada no valor de 15%. Então essa questão aqui nada mais é do que nós fizemos em sala de aula, transformando a umidade de 15% para a umidade padrão normativa, que é de 12%. Né? A questão 2, ela fala o seguinte: a madeira angelina e pedra é muito utilizada na construção civil, de móveis, pisos e divisórias. Apresenta uma boa resistência quando exposta a fungos e moderadamente resistente a organismos xilófagos marinhos. Os resultados experimentais mostram que a resistência média à compressão paralela da madeira a 12% e de umidade é igual a 52,3 MPa. Então, a umidade da madeira 12% apresentou uma resistência média à compressão de 52,3 MPa. Né? Tá bem aqui escrito. Tudo bem? Bom, o que ele está pedindo? Determine a resistência de cálculo sabendo que trata-se de uma madeira serrada de segunda categoria utilizada a fim de suportar cargas de longa duração. Considere classe de umidade 3. Então o exercício ele já deu para vocês todos os commodities. Né? A única coisa que ele quer é que você transforme a resistência média à compressão paralela, que ele passou de 52,3 para uma resistência de cálculo. Então, para isso, basta vocês utilizarem aquela equação de transformação das resistências utilizando o CAMOD. A questão 3 pede o seguinte: determine um módulo de elasticidade de uma dicotiledônia classe C30 que apresenta um módulo de elasticidade
a compressão paralela às fibras da madeira de 14.500 MB, sendo uma madeira de classe de unidade 1, de cotiledônio de primeira categoria que suporta uma carga de curta duração. Então, para você fazer a determinação desse modo de elasticidade, o que é que vocês têm que fazer? Apenas fazer a transformação desse módulo de elasticidade médio, né, utilizando os CAMOD 1, CAMOD 2 e CAMOD 3. Tá? No exercício 4, definir a equação de cálculo das ações para a combinação última especial de estruturas de edifícios residenciais, onde os carregamentos são resultantes de combinação que levam em consideração as ações permanentes diretas, ação permanente indireta devido ao recálculo de apoio das fundações, ações variáveis diretas. Considere o tratamento da capacidade da estrutura para os seguintes casos em que durante a construção a variável da ação principal ocorra em situação transitória, ou seja, curta duração, e que as ações permanentes são de pequena variabilidade. Né? Então aqui, ó, o ponto-chave, o exercício já deu. Ele fala que é uma situação transitória de curta duração. Qual é a equação normativa que eu passei no quadro para vocês, no que se refere à situação transitória de curta duração, né? E aqui ele vem falando que as ações permanentes são de pequena variabilidade. Se são de pequena variabilidade, os coeficientes de ponderação mudam um pouco para aqueles coeficientes de grande variabilidade. Onde é que vocês vão encontrar isso? Naquelas tabelas que tem tanto na unidade 1, como vocês têm copiado no exercício. Tá? Então, essa questão é para vocês fazerem as possíveis combinações, tá? Utilizando as ações permanentes diretas, as ações permanentes indiretas e as ações variáveis diretas. Tá? Basta vocês olhar os exemplos que nós fizemos em sala de aula e replicar aqui, tudo bem? A questão 5 e 6 também refere-se à unidade 1. Explique por que a madeira apresenta anisotropia. Então, isso daqui, basta vocês olharem na fisiologia de formação da madeira, para vocês conseguirem ter essa resposta. E na questão 6 pede, defina o ponto de saturação das fibras. Isso aqui é um conceito teórico que também está embutido dentro da unidade 1 que eu falei em sala de aula. Tá? Basta vocês lerem o caderno, né, e tentarem responder essa questão. A questão 7 já refere-se à unidade 2. O que a questão 7 fala? A treliça de cobertura da figura a seguir está disposta em planos verticais paralelos e ligadas por meio de terças, contraventamentos verticais e de contraventamento no plano do telhado. A única coisa que ele está pedindo, qual é a função estrutural de cada um desses elementos de ligação da treliça? Então, o que ele está querendo saber? Então, bora pôr aqui, por exemplo. As terças. As minhas terças, qual é a função dela? Né? Contraventamento vertical. Qual é a função de um contraventamento vertical? Treliça de cobertura. Qual é a função dessa treliça de cobertura? Contraventamento no plano do telhado. Né? Esse contraventamento no plano de telhado é esse contraventamento que eu estou mostrando aqui. Ó. É um contraventamento horizontal. Qual é essa função? Então, basta vocês pesquisarem, né, e apresentarem qual é a função de cada um desses termos. É super simples. Para que isso? Para vocês irem conhecendo para que serve cada peça estrutural no sistema construtivo como um todo. Tá? Aqui embaixo tem esse sistema de cobertura, só que vista em planta baixa, tá? Só que vista em planta baixa, aqui embaixo.
É mais para dar suporte à primeira figurinha, tudo bem? Mas no geral tá pedindo somente as funções de cada um desses elementos estruturais, ok? Funções e definições. Questão número 8. Cite pelo menos 4 vantagens e 4 desvantagens do uso da madeira na construção civil. Então, isso daqui está embutido dentro da unidade 2, tá? Quais são os principais... Já questão 9. Quais são os principais requisitos para um bom desempenho do sistema de força ou escoramento? Né? O que ele está perguntando? Um sistema de forma ou escoramento de madeira em uma estrutura de concreto armado, para ela ter um bom desempenho mecânico, né? Quais são os principais requisitos que, que o engenheiro deve considerar na elaboração de um projeto de forma utilizando madeira? É só isso, tá? É uma questão super simples também. Por fim, a questão 10 é uma questão que, se eu não me engano, eu fiz em sala de aula, ou ela está próximo do exercício que eu fiz em sala de aula. Né? Ela está pedindo que vocês realizem a combinação utilizando esses diversos carregamentos aqui, ó, na tabela, tá? Todas essas combinações aqui. Aí ele deu o valor do carregamento permanente 0,8, o valor da carga acidental de 1,5, o valor do vento de 1,3 e o valor do vento de sucção de menos 1,8. Então a única coisa que ele está pedindo é qual é a pior situação possível que você pode ter quando você tem um carregamento desse jeito. Né? Basta vocês olharem o último exercício que eu passei em sala de aula, que eu fiz junto com vocês, para conseguirem responder essa questão. Tudo bem? Bom, por enquanto é isso. Tá? Estarei disponível para tirar dúvida e vejo vocês em breve. Até mais. Nesta lista de exercícios, quando vocês forem ver, ela refere-se a exercícios referente às 3 unidades anteriores, tá? Então, o que eu vou pedir? Eu vou pedir que vocês façam esse exercício e vocês podem olhar aqui, ó, tempo restante para a entrega do exercício, 15 dias e 6 horas. Então, tá bem aqui, ó, 15 dias e 6 horas. O prazo final da entrega ocorrerá na terça-feira, no dia 14 de abril, até às 11h58 da noite. Como é que vocês vão realizar essa entrega? Basta vocês escanearem, tá? Esta lista de exercício. Existem alguns aplicativos pelo próprio celular, como o CanScan, que facilita esse processo de escaneamento de arquivos. Né? Após vocês escanearem, eu vou pedir para vocês clicarem aqui, ó, em adicionar tarefa. Quando vocês forem adicionar tarefa, após clicar aqui, vai surgir um quadrado com uma setinha. Né? Basta vocês arrastarem o arquivo aqui para dentro e pedir para salvar mudanças. Aí o exercício de vocês estará sendo enviado. Tá? Tamanho máximo permitido pelo AVA, 64 MB apenas. Tá? Então, a priori, nesse momento, iremos trabalhar dessa forma, tá? Até eu conseguir ministrar a aula de uma outra maneira, para facilitar a vida de vocês, tudo bem? Desde já, muito obrigado.